Olá, pessoal. Aqui é Luiz Grandizoli outra vez com Se Beber Beba Vinho, voltando com o Fábio Barnes e a gente nesse episódio vai falar sobre rótulos. E é legal a gente falar sobre isso porque no último episódio eu tive lá com o Egídio e o Egídio falou sobre qualidade de vinho, falou sobre uma série de coisas e no final ele remeteu para rótulo. Então eu trouxe aqui o especialista Fábio Barnes para falar sobre rótulos. Só que já vou dar a seguinte informação necessária. Não dá para falar sobre rótulos em um episódio. Então a gente escolheu falar sobre rótulos franceses e aí o Fábio vai explicar por que a gente tomou essa decisão. Fábio, tudo bem com você? Pô, legal, Zoli. Boa noite a todos. Bacana estar aqui com você de novo. E vamos falar sobre rótulos. E o Egídio falou que no rótulo tem muita informação. Realmente tem. Mas quando a gente vai para o velho mundo, ou você conhece o que está naquele rótulo, então, né? A gente vai tentar explicar um pouco isso aqui, né? Legal. Então, assim, no rótulo, antes de você começar, então no rótulo, quais são as coisas importantes? A gente consegue identificar a região, a gente consegue identificar teor alcoólico, a gente consegue identificar safra, a gente consegue identificar uma série de coisas no rótulo. E tem coisas, dependendo do ano e da safra, do vinho, da procedência, tem coisas que você tem que saber mesmo, né? Que não vai estar no rótulo. Por onde você quer começar? Você quer começar por um mais completo, por um menos completo, ou quer fazer um pouco mais de mistério antes de mostrar o primeiro rótulo? Vamos só falar um pouquinho. Existe uma grande diferença quando a gente fala de rótulos de vinhos do Novo Mundo, né? Os vinhos mais modernos, desses vinhos do Velho Mundo. Né? O vinho do Novo Mundo, ele traz no rótulo a uva, né? Ou o produtor, mesmo que seja no contrarótulo, procura mostrar que uva colocou, até algum método de produção do vinho. Uhum. Né? Porque essa foi uma necessidade, que eram vinhos novos no mercado, então ele precisava se diferenciar de alguma forma, ou mostrar um pouco mais do que aquele vinho, o que estava dentro da garrafa. Uhum. Já vinhos do Velho Mundo, ele foca muito na região, né? Na região, na sub-região, no vinhedo, Uhum. muitas vezes, né? E até tem uma questão de saber o produtor, Tá. porque o produtor, mesmo de uma Hum. sub-região, um produtor é muito diferente de outro, né? Na sua relação com o método de produção, Tá. o que o produtor quer com aquele vinho. E Desculpa te vai. interromper, só para o pessoal lembrar. Oi? Desculpa te interromper, só para o pessoal lembrar do episódio passado que a gente falou que o velho mundo, né? Então, assim, você pega uma região, tem vários produtores dentro daquele, mas tem vários produtores, né? É muita gente dentro daquela reunião, né? Então, assim, eles têm produções diferentes, têm, né, balanceamentos diferentes lá de como eles fazem as coisas, né? E aí a gente estava falando de AOC, denominação de origem controlada. Em francês eu não lembro que. Em francês é AOC, né? Appellation. Relação Appellation, de isso. origem, relação de origem controlée. E tem mais alguma coisa que a gente pode se atentar no rótulo francês com relação a essa qualidade do vinho, além do controle de origem? Vamos começar a falar sobre um vinho. Vamos. É um vinho, assim, um vinho uh, uh, da base da pirâmide da Borgonha. Tá. Né? Começar a entender o que vai no rótulo, de forma geral. Um vinho no Velho Mundo são basicamente essas informações que vão ser encontradas. Uhum. Né? E depois a gente vai subindo um pouquinho a escala de referências dentro de um rótulo. Tá. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, então a gente pode ver aqui o nome do produtor, né? Chateau de Villars-Fontaine, Ok. produtor da região de Ocodenoui. Então, aqui embaixo, a gente pode ver a cidade Tá. onde ele foi feito. Levanta um pouquinho, Então, Vargas. Aí, tá ótimo. Aí. tá lá, Ocodenoui. Dá Uhum. para ler. Dá.
o Codenuí é essa região que fica ao sul da região da Codenuí Tá, e, portanto, ele é considerado um vinho village, que ele é de uma vila. Tá? tá. Porém, o que é uma referência interessante nesse vinho, que Uhum, ele tem o nome do... Apesar de ser um vinho regional ou village, uhum. tá? Ele traz o nome do vinhedo. Tá. Clos du Château, é isso, né? Le Clos du Le Clos de Château. Chateau. Uhum, Le Clos de Chateau. Ele traz também o ano, Uhum. tá? Uh, e geralmente é engraçado que os vinhos, quando eu vejo os franceses, depois eu vou prestar atenção, Uhum. todos eles trazem um brasão. Ah, tem um logo. Né? Tem um logo, é um brasão do produtor. Ele não colocou porcentagem de álcool. Tá. Ah, e assim, para quem gosta de saber a uva, também não tem nenhuma informação de uva aí, né? De uva, de médio de produção, né? Agora, devido, esse aqui é um vinho importado, Uhum. né? Então no contrarótulo Tá, tem mais algumas informações. tá bom. Né? Que aí sim, pela legislação brasileira, é Uhum. obrigado a colocar a porcentagem de álcool Tá, aqui. ok. E a referência do vinho, né? Então aqui, você pode olhar aqui, vinho fino branco, Uhum. tá? Aqui é a terceira linha aqui, né? Vocês conseguem Não, enxergar. aí tá super embaçado aqui. É, tá ficando pequenininho, mas você pode falar pra gente. Mas tem que ter essa referência na legislação brasileira. Tá. Vinho fino branco seco, tá? Então, primeiro, vinho fino quer dizer que é feito de uvas de vitis vinífera, Uhum. ó, branco, Uhum. e seco é o grau de açúcar que ele tem, que é abaixo de uma certa porcentagem. Ah, só deixa eu te interromper, só para passar uma informação que eu vi também. Eu estava escutando especialistas de vinho conversarem sobre essa classificação seco e suave, né? Porque eles falaram que depende, como aqui no Brasil tem um range de açúcar, aqui Isso. você pode classificar um vinho suave, mas em outra região, em outro país, esse mesmo vinho pode ser um vinho seco, porque muda essa classificação de açúcar dentro do vinho, né? Toda, principalmente numa região de açúcar, uh, entre seco e meio seco. Uhum. Então, tem alguns vinhos de grau alcoólico maior, que no Brasil é classificado como meio seco. Tá. Bom, só agora falando um pouquinho do vinho, né? Ah, sim, isso que eu ia perguntar. Explica pra gente o que tem na Borgonha, vinho branco, o que a pessoa pode encontrar nesses vinhos. É um vinho, o Village, então, Tá, portanto, é um vinho, né, na cadeia. Eu vou explicar, né? Na Borgonha tem uma pirâmide de 4 níveis. tá, É o Gru, o uhum, Premier, o Village e o Regional. Então, por tá, exemplo, ele viria aqui escrito só Borgonha, uhum, ou Borgonha, uhum. tá? Não teria o nome de uma vila, de uma cidade. Então, esse aqui é o nível Village, tá? Uh, e aí sim viria o Premier Cru e o Grand Cru, tá? Mas é um vinho branco, safra 2011, 13 anos de vida. Branco, 13 anos de vida, é um vinho relativamente simples. Olha aqui na taça, ele já está bem dourado, Certo? denota, né, a idade dele, mas ó, super límpido, Sim, sim, super límpido tranquilo. Sim, sim. e mais vivaço ainda. O próximo podcast, pessoal, vou falar pro Fábio me mandar uma garrafa também, tá? Só ele se diverte. E você vê, ontem, Hum, ele estava muito frutado, que eu abri uhum, ontem. Eu adoro na Borgonha o aroma
de pêssego, né? Tá. tricó. E hoje ele já está mais pro mel. Quer dizer, ele já está evoluindo, mas ainda está fantástico. Vou beber isso aqui inteiro. Não, mas abre o jogo pra gente. Que uvas tem aí para o pessoal entender quais são as uvas que compõem um vinho da Borgonha branco? Porque aqui não está, né? Não, nada. Não tem nenhum spoiler aí. Não tem nenhum spoiler. Então, os vinhos da Borgonha, os brancos, são predominantemente Chardonnay, né? Os famosos Chablis, que ficam lá bem ao norte da Borgonha. A Borgonha é dividida em algumas regiões. Então tem o que é chamado, depois de Chablis, vem a Côte de Nuits. Tá, Aliás, a Côte d'Or, tá, que é dividida em duas regiões, né? A Côte de Nuits, que é ao norte, acima, tá. e a Côte de Beaune. Tá? Depois, então, da Côte d'Or, vem a Côte Chalonnaise, e mais ao sul, Mâconnais. E essas são as regiões. E a gente pode falar que o Chablis é o mais conhecido no mundo? É o mais conhecido de vinho branco, né? De vinho branco, sim. Também é Chardonnay. Então, todas as regiões do vinho branco são produzidos com a uva Chardonnay. Tá? Existe uma outra uva branca lá, que é a Ligoté, Tá. mas que a produção é baixíssima. E aí sim, no rótulo vai estar escrito a Ligoté. E esses vinhos são todos AOCs, né? Apelação de origem, controlé, porque é de uma região e ele tem que usar a uva daquela região para fazer esse vinho, né? Apesar que ele não escreve AOC. Então, isso que eu ia te perguntar, por que não tá AOC aí? Porque você tem que saber que é. Você tem que saber. Gente, Porém, você tem que estudar para tomar vinho. Não adianta vir assim e dar uma de mané. mas no contrarrota, apesar que vocês não vão enxergar, e ele diz lá AOC o Côte de Nuits. Tá legal. Mas a gente só sabe disso porque veio o contrarótulo que é exigido na legislação brasileira. Mas se você for comprar esse vinho lá na França, não vai estar Não vai ter nada. Não. Ou você sabe, ou você não sabe. Agora, você pega um vinho, então, como esse, um Village, que é uma qualidade, né, intermediária na pirâmide para baixo. Portanto, você conhecer o produtor. E você sabe, né, que esse produtor nós conhecemos bem, né? Sim, esse daí eu conheço bem. Nossa, esse daí não tem erro. Você pode comprar de olho fechado. E aí, nesse vinho, de novo, tenho que mostrar o vinho aqui. Nesse vinho aqui, eu ainda tenho algumas garrafas, tá? Tá. É bom saber. O último vinho que o senhor Bernardo Delot vinificou pessoalmente. Nossa! Então, tem uma certa ligação com ele, nesse sentido. Legal, legal. Então, vamos assim, as principais características. Agora, vamos viajar para uma outra região lá. Tá bom. Só deixa eu fazer um parênteses, só para você saber como a gente estava em sincronia. Só para o pessoal saber, a gente está gravando esse episódio logo depois do Dia dos Namorados. Então, ontem o Fábio abriu um Villard-Fontaine, que é Chardonnay, lá da França, e eu com a minha namorada, Débora, eu abri um Chablis, Premier Cru. Coisa boa. Elas merecem, né, Fábio? Elas merecem, né, Fábio? Elas merecem. Bom, aí viajamos para a região do Rhône. Região do Rhône, Châteauneuf du Pape. É outro também que, pelo amor de Deus. E esse produtor, Chateau Monredon, é um dos tops que tem lá em Châteauneuf du Pape, na região do Rhône. Então, aqui a gente vai achar basicamente as mesmas coisas, com a diferença de que, já no rótulo aqui, ele fala bem abaixo aqui do Châteauneuf du Pape,
está escrito assim: Appellation Châteauneuf du Pape, contrôlé. Aí ele fala algo a mais aqui. Vigneron Recontant. Tá. Vigneron é o enólogo lá, né? O nome do enólogo? Ele bota lá uma referência. Né? De novo, você vê aqui o brasão. Certo. Né? Aí ele fala uma outra coisa aqui interessante que é importante saber nos rótulos franceses. Não sei se vai conseguir ler aqui. Mise en bouteille au château. Mise en bouteille au château. Quer dizer, foi engarrafado no château. Porque não são engarrafados no château. São engarrafados pelo negociante, um intermediário, que comprou a produção e engarrafou. Que é uma prática muito comum lá na França, né? Sim, muito comum. E não é assim, uma referência ruim, muitas vezes. Tem vinho muito bom de negociar. Tá? Então, isso não é um... Aliás, né, apesar que ao longo do tempo perdeu muito da qualidade, né? Você vê muito vinho da Borgonha, com o do Ille, né? Aquele que é muito conhecido, ele está produzindo também em vários lugares agora, né? Então, mas era um negociante super famoso, super importante, né? E todo mundo considerava ele um ótimo, assim, vinhos de ótima procedência que ele fazia, que ele negociava. Agora, Fábio, tem um negócio interessante na garrafa. Você vai falar da garrafa que tem um alto relevo? Então, o Châteauneuf do Papo tem essa coisinha. Essa história é interessante. Conta a história pro pessoal, Fábio. Châteauneuf do Papo significa o castelinho do Papa. Por quê? Houve uma época em que o papado teve sede lá na França, nesta região. Tá? Então, você vê que aqui parece aquele, não sei como é que chama aquele chapéu do Papa, né? Sim. Eu esqueci o nome também. Tem um nome aquilo. Sim. E um alto relevo aqui com o nome Châteauneuf do Papo e tudo mais. Aqui na parte de trás, né? Esse chapéu, esse alto relevo, ele vem fazendo aqui toda a garrafa. Toda a garrafa. Tá? O que mais que eu tenho para falar aqui? Mas a história da garrafa era que o pessoal sentia esse alto relevo para pegar a garrafa, não era isso? Pois é. Não, e geralmente o Châteauneuf do Papo, ele produz em garrafas pesadas, né? Diferente, né, de um Borgonha, mesmo de um Bordeaux, a garrafa é pesada, muito pesada mesmo, né? E é um vinho muito potente. Rhône, só para vocês entenderem um pouco de Rhône, aí, de novo, eu tenho que cair um pouco na questão da região, falar um pouco da região, você não entende o rótulo, certo? A região do Rhône é dividida em duas áreas, o norte e o sul, basicamente. O Châteauneuf do Papo está na parte do sul do Rhône, onde estão os vinhos mais genéricos, Côte du Rhône, né? Porém, essa região Châteauneuf do Papo realmente teve uma relevância muito forte. Né? E a parte do norte são os vinhos mais relevantes, mais de maior qualidade, principalmente a região de Hermitage, né? Crozes-Hermitage, São José, tem algumas regiões. E essa região norte só produz, o vinho é só produzido com uma uva, que é a Syrah. E na França se escreve Syrah, S-Y-R-A-H. No mundo, principalmente na Austrália, se escreve Syrah com S-H-I-R-A-Z. Um pouquinho diferente, é a mesma uva. Tá? Mas essas regiões do norte produzem vinhos com monovarietal com Syrah. E o sul vem uma série de uvas, entre elas a Syrah, Mourvèdre, Cinsault, e aí vai. Châteauneuf do Papo
pela AOC, permite-se até 18 uvas diferentes para produzir esse vinho. Tá? Até 18 uvas. Então, assim... É uma alquimia. É uma alquimia. Ele diz aqui... ele diz aqui, Grenache, Syrah, Connoisseur, Muscardin, Vaccarez e Cinsault. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uvas das 18 permitidas. Caramba. Tá? E delas pouco conhecidas. Sim. Né? A Syrah é bem conhecida, né? Mas Grenache também é, né? Sim. Conhecida, e a Cinsault, a certo ponto. Agora, as outras, né? Connoisseur, Muscardin e Vaccarez. Muscardin deve ser, talvez, alguma coisa parecida com Moscatel, mas sim. Pode ser. Tá? Sim. Mas, então, assim, de novo a gente está falando, né? E outra, eu sei disso porque é o contrarótulo brasileiro, ele é importado. Por isso que eu sei aqui o nome das uvas. Certo. Tá? Lá na França você não vai encontrar essa referência. Tem que estudar o produtor para saber o que faz. E eu vou falar que já está novo do Pape, assim, eu não tomo sempre, mas é um dos meus vinhos que estão na minha lista de preferidos, assim. Porque ele tem uma certa proximidade realmente com os vinhos Novo Mundo. Uhum. Né? Naturalmente, ele é um vinho mais potente. E aí, né, entenda o seguinte, Rhône fica, assim, você tem, na sequência de regiões, né, da França, você tem lá em cima, aí você tem a Borgonha, no leste da França, no oeste, Bordeaux. Bordeaux já é uma região próxima ao mar, portanto, começa a ficar uma região mais quente. Uhum. Ao sul da Borgonha tem Beaujolais, uhum. Né, que é uma outra região, e depois vem Rhône. Então, é uma região mais ao sul, uma região mais quente. Uhum. A região mais quente produz uvas mais maduras. Uhum. Uvas mais maduras produzem mais potentes. Uhum. Então, você vê essa relação. Você Sim. vê que a Champagne só produz espumante, a Borgonha produz vinhos, né, tanto branco quanto tinto, mas tintos mais leves. Mais leves, sim. Rhône já é um vinho bem mais encorpado. Você vê pelo paralelo que eles estão cada um. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho também de Bordeaux. Bordeaux é outra complexidade enorme de classificações. Tá. Né? Só para vocês entenderem, na Borgonha existem, em termos de regiões, eles chamam de climats, né? Deixa eu ver aqui o número correto para vocês, mas algo assim de, deixa eu ver aqui, mais de 500 climats diferentes. Uma coisa, né, enorme desse tipo. Posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas é um número que vem na minha cabeça. Só para vocês entenderem, existem os villages, e dentro dos villages você tem divisões. Então tem pelo menos 84 villages dentro da Borgonha, com todas as suas divisões. Tá? Então isso produz uma complexidade para conhecimento enorme, né, em relação ao que pode ser produzido lá. Né? Assim, enorme a quantidade de... Outra coisa que assim, não é o assunto de hoje, mas é importante falar para o pessoal, que a gente falou de terroir algumas vezes, a gente falou de terroir em outros episódios. Então, assim, pessoal, imagine que essas raízes dessas videiras estão lá faz séculos, então, assim, elas estão lá no fundo da terra, né? Então, além de você ter
a influência climática em tudo, toda essa produção do vinho, você tem a influência também da profundidade que ela está trazendo os nutrientes para essa uva que ela vai usar no vinho. Então, assim, realmente o velho mundo tem esse diferencial do novo mundo, né? Então, são umas videiras mais antigas, eles trabalham mais a parte de clima, geografia, e tem toda essa parte aí de nutrientes da terra. Mas voltando para os rótulos, Fábio, a gente viu que a gente não consegue saber a uva. Chata Novo do Papo, você deu uma chave de galão na gente, porque só olhando o rótulo você não sabe se tem uma uva ou 25. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Não sabe. Não, e tem isso, né? É. Tem região que é monovarietal, que é uma uva só, como Borgonha. Sim. O norte do Rhône, que é Syrah. Na Borgonha, o tinto é Pinot Noir. O branco é Chardonnay. Já o sul do Rhône, Bordeaux, Champagne, já são uvas misturadas. E aí cada produtor vai misturar entre as uvas possíveis o quanto, né, ele achar que é conveniente. Mas isso tem a ver com esse clima mais quente, que eles têm que misturar mais para dar um resultado melhor no final? O que é essa alquimia? Porque aí é tão. Tem tanto esse experimento aí no sul e no norte não. O norte é menos experimental, vamos colocar assim. É uma boa pergunta. Você vê, as grandes regiões, né, sempre tem uma uva, no mínimo uma uva predominante. Tá? Então você vê a Borgonha, Pinot Noir, mesmo no Rhône a gente pode falar que a Syrah, a certo ponto, é predominante. Né? Barolo é a Nebbiolo, Brunello é o Brunello, que é o São João Grosso. Né? Rioja, o Ribeiro del Duero é a Tempranillo, né? O Tinto del País. Aí você já vai para outras regiões, já começa a mistura. Então, Bordeaux é uma mistura de até acho que 4, 5 tipos de uvas diferentes. Né? Você tem a Cabernet Sauvignon, que a Cabernet, você tem um rio que separa, né? A Bordeaux. A margem esquerda, quem está mais ao sul, a predominância é Cabernet Sauvignon. E quem está ao norte, a predominância é Merlot. Predominância, mas pode... Champagne são até 3 uvas, que é Chardonnay, Pinot Noir e a Petit Meunier. Desculpa, só para deixar claro. Bordeaux tem sempre Cabernet Sauvignon? Não. Não? Não é um pré-requisito o vinho de Bordeaux ter... Ele pode usar 4 uvas, seja elas qual for, combinação que for. Isso. Tá. Tem a predominância do sul de Cabernet e a cima de Merlot. E tem Merlot, verdade. 100% Merlot em Bordeaux. Grandes vinhos de Merlot, da Borgonha, 100% Merlot. Petrus, né? É 100% Merlot. Né? O Angelou. Borgonha ou Bordeaux? Bordeaux. Tá. Então, só voltando, grandes vinhos de Bordeaux, como Petrus e Angelou, 100% Merlot. Tá. Já no sul, que é Chateau Margaux, Haut-Briand, a Cabernet Sauvignon é predominante, mas sempre vai ter um Merlot, um Cabernet Franc, pelo menos, nesse assemblage. Entendi. Né? Mas você pega, por exemplo, mesmo o Rioja é permitido outras 3 uvas, mas a Tempranillo tem que ter predominância, uma alta porcentagem de Tempranillo. Tá. Agora, pega vinhos do Douro, são 4, 5 uvas que você pode usar. Do Alentejo, também 4, 5 uvas você pode usar. O Dão, também 4, 5 uvas que você pode usar. Aí você tem uma região ao lado do Dão, né, que é a Bairrada, e a grande uva ali é a Baga. Então, o pessoal faz 100% Baga. Tá. Então, realmente essa decisão, Ganzoli, sobre se é monovarietal ou se é um assemblage, um blend. No Brasil, a gente fala corte, né? Eu acho que tem a ver com assim, a uva predominante, talvez ela precise de algo mais. Então, Cabernet Sauvignon, por exemplo, e não fui eu que tomei essa decisão, estou aqui analisando um pouco o seu questionamento.
Cabernet Sauvignon é uma uva muito forte. Uhum. Poxa, Merlot tem que vir dar uma suavizada. Entendi. Dá uma suavizada no vinho. Já a Pinot Noir é uma uva que sozinho produz um vinho elegante, suave, Uhum. potente, longevo, né? Coisas desse tipo. Ou seja, Então, a concorrência entre regiões fez com que uma região tivesse que misturar mais uvas para concorrer com a outra, outra menos para equilibrar aí. é isso aí. Bom, mas Bordeaux. É. Então, vamos pegar aqui um vinho genérico em Bordeaux, tá? Aliás, não tão genérico assim, né? Mas Peraí, deixa eu só dar uma paradinha. Eu não vou explicar esse ano, vocês têm que ver o nosso episódio sobre os vinhos de guarda, que o Fábio dá um. Não, ele dá um MBA sobre vinhos de guarda. Então a gente não vai falar nada sobre o ano do vinho, só vai ver a safra, a gente não vai fazer comentário nenhum. Volta lá no episódio Vinhos de Guarda. Gente, vocês vão entrar num outro caminho dos vinhos. Mas vamos lá, Fábio. você vê, né? A safra está escrita ali, 1969. Uhum. Ele tem essa referência aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar, Sim. de Bordeaux. Uhum. Diz o produtor, diz qual é a AOC. Tá? Quer dizer, na verdade, aqui diz o Chateau seria o nome do vinho, né? O Uhum. produtor está mais aqui embaixo. Diz aqui que ele é um proprietário a Bayonne Gironde. Gironde é o rio que tem lá. Tá. E também diz, acho, Mise en bouteille au Uhum. Chateau. Uhum. Engarrafado no Chateau. Então, mais ou menos segue um pouco dessa mesma sequência, né? Uma referência que está na legislação deles lá, inclusive. O nome do vinho, qual a região, a OC dele, o produtor e essa referência do que foi engarrafado no produtor. Tá. Não tem porcentagem de álcool. Todo mundo sabe que vinho de Bordeaux dessa época é 12,5%. Tá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem não sabia está sabendo agora. Quem não sabia está sabendo agora. É isso aí. Então, essa região Côte de Bourg, Uhum. né, é uma região. Fábio, volta aí, mostra atrás do vinho. Mostra atrás da garrafa para o pessoal ver que não tem cola. Não, tá bom. A informação que você tem está aqui. Tá aí. Aqui, né? E assim, só um pouquinho, né, da questão do vinho de guarda, né? Uhum. Não é aquele rótulo famosíssimo, não é de uma região top. Uhum. Por que esse vinho 69 tá bom também, né? Aí sim, a gente vai buscar isso nos especialistas que Uhum. conhecem e que diz, olha, esse vinho, apesar de ser uma região não top e um Uhum. produtor não conhecido, pode beber que ele tá bom. A gente vai beber um vinho que não é um vinho top. Ele deve ter resistido, né, na hora que eu abri ele, Tá. né? Ele deve ter resistido ao tempo, a gente falou um pouco disso. Da Né? oxigenação, né? Mas é super interessante. E agora vamos falar um pouquinho de vinhos de um nível um pouco superior. Então, eu tenho aqui uma garrafa da Borgonha, Tá. que é de Bonne Cochiriat, e Uhum. vocês conseguem chegar aqui Premier Cru. Uhum. Dá para Sim, ver? sim, dá para ver, sim, perfeitamente. Um Premier Cru, tá? O resto são as mesmas informações, tá? Esse aqui, por exemplo, ele não diz que foi engarrafado no Domaine ou no Chateau. Uhum. Ele não, tá? Mas aí a gente pode inferir que foi engarrafado pelo negociante? Pode, exatamente. Pelo menos ele não mostrou Não que voluntariou, né? Que foi ele que.
E, por fim, aqui, um Bordeaux, que é um Saint-Emilion. Aí vocês podem ver embaixo aqui, Grand Cru Classé. Uhum. Dá para ver? Dá para ver, sim, dá para ver. Classé. Uhum. É um produtor muito conhecido, Pavillon Cadet, Chateau Pavillon Cadet. Eu bebi esse vinho há algum tempo, já há uns 4, 5 anos, safra Uhum. 57. Né? Excelente. Fábio, desculpa te interromper. Os vinhos mais novos dessas regiões de 57, 50 e 69 que você mostrou, o rótulo ele continua com o mesmo layout, com o mesmo design de informações, né? Mesmo design de informações. Aliás, tem uma outra coisa interessante para falar um pouquinho. Na hora que você olha a garrafa, você já pode identificar de onde que é o vinho. Uhum. Você olhar aqui, né? Borgonha, ele é bojudinho assim. Uhum. Chateauneuf. Um pouquinho maior, Uhum. né? E a garrafa clássica de Bordeaux, que é essa compridinha. Uhum. Aí quando você vai no mercado, na loja comprar, você vai ver que os vinhos Chardonnay têm esse formato, Uhum. É verdade. Chardonnay, ou Pinot Noir, também tem Uhum. esse formato. É verdade. Uma garrafa de Syrah, ele vai ter esse formato. Pode perceber isso, você vai ver que isso é... E a grande maioria usa esse formato, mas um Cabernet, um Merlot, você vai achar sempre nesse formato. Certo. Esse é o formato mais tradicional do inteiro, né? Sim. Usa-se nesse formato a garrafa. Então, e eu acabei não tendo aqui em casa hoje, e acho Uhum. que importante também, que é o champanhe. Champanhe também é uma região importantíssima, né, Sim. na França, né? Que champanhe vão ter as mesmas informações. Ele Uhum. vai em todos, né? O champanhe tem que estar escrito Champagne, que é a região de Champagne, depois o nome do produtor, Tá. né? E ele pode ter uma segunda informação, né? Ou ter ou não ter uma informação, que é a safra. Né? Champanhe, você vai ver em espumantes, eles fazem vinhos não safrados. Uhum. Né? Quando a safra ela é significativa, Uhum. boa, eles fazem um vintage, um safrado. Ah, tá. Então, muitas vezes você vai ver em algum catálogo que se preocupa em colocar o ano, Uhum. você vai ver assim, o nome do vinho, NV, non vintage. Ele não tem safra. E é um método realmente de fazer, porque eles colocam no mesmo no recipiente várias safras Entendi. do vinho base para champanhe. Dali eles tiram, né, fazem um processo para gasificar, né, colocar ele com as bolinhas, né? E você não sabe, ali é uma mistura de safras. Tá. Só quando realmente ele é importante aquela safra, eles fazem a parte daquela safra. Mais ou menos é isso, Granzoni. Poxa, Fábio, olha, foi uma aula de. Desculpa, repete que deu uma cortada aqui, eu não te escutei. Não, eu falei, são algumas essas quatro que são talvez as mais Uhum. importantes, né? As outras regiões mais ou menos seguem o mesmo padrão. Uhum. Né? Tem uma outra região que o formato de garrafa é muito diferente, Uhum. mas é um vinho que quase ninguém conhece, que é da Uhum. região de Jurá, Uhum. que ela é uma garrafa assim, bojuda, mas ela é mais quadrada, assim aqui, né? Assim, mais quadradinha. Faz um vinho branco. Não tem agora a moda do vinho laranja, né? Sim, sim. Jogar isso, né? Esse amarelo mais forte. Vinhos brancos de uma longevidade enorme. Muito bom. Interessante. Então, é uma região. E aí, bom, dá para navegar na França, mas em termos de rótulo, ou até um pouco formato de garrafa, eu diria que Jorrar é um pouco diferente nesse sentido,
O resto, o champanhe também é aquele formato de espumante, né? Que todo mundo conhece. Né? Então, mais ou menos é assim que a gente vê os rótulos. Então, pessoal, resumindo a aula de hoje do nosso mestre Fábio Barnes. Rótulos franceses, você consegue identificar o produtor, a região, se ele foi engarrafado pelo produtor ou pelo negociante, né? Você olhando a garrafa, você consegue identificar qual é a região. Você, pondo a mão na garrafa, você sabe se é Chata Novo do Papo ou não, porque a única que tem alto relevo é a Chata Novo do Papo. Né? Voltando assim, outra vez, relembrando episódios passados, você tem que entender um pouco da região para saber quais as possíveis uvas, se é uma uva única, se é composição de várias uvas. Então, isso é que traz a diferenciação do vinho. E sempre lembrando que dentro da mesma região tem vários produtores, várias parcelas de terra. Então, um Chablis de um é diferente do Chablis do outro, o Bordeaux de um é diferente do Bordeaux do outro, ainda mais por essa mistura, né, no Bordeaux que tem as misturas de uvas. Então, assim, é importante isso. Pois não, Fábio? Eu ia falar dessa questão da área, né? Uhum. Define lá o nome de um vinhedo ou de uma sub-região. E nesse aqui, justamente, tem um vinhedo que chama Le Clos du Château. Ok. Clos também é uma definição de uma área dentro. E aí, na França, para qualquer tipo de plantação, né? Mas é uma área que ela é fechada com um muro. Ah, então todo vinho que tem clô é uma área fechada por muro, então. Área fechada, né? E não quer dizer que é de um único proprietário, é verdade. Pode ser de vários dentro daquele clô. Então você vê vinhos do vinhedo clô tal de vários produtores no mesmo clô. No mesmo clô. É uma área fechada. Putz, Fábio, esse... Murinhos de pedra na Europa, né? Sim, sim. Você está falando, eu tô lembrando algumas fotografias que eu vi, algumas paisagens também de filmes, que você vê aqueles murinhos de pedra e atrás tá o vinhedo, né? Estão as plantações. É isso aí. Fábio, obrigado pela aula. Aqui, ó. Tintim. O próximo você vai me mandar o vinho para tomar com você, para eu ter a mesma diversão. E aí, então o próximo episódio que a gente vai falar de rótulos, a gente consegue navegar em Espanha e Itália, não consegue? Eu diria que a Itália é mais complexa. Então vamos fazer um próximo episódio de Itália. Pode talvez juntar talvez Espanha e Portugal. Ah, legal, assim. Legal. Eu acho que é um assunto que a gente tem que passar por aí para depois chegar no Novo Mundo para o pessoal ver as diferenças. Né? Uma coisa diferente só na Itália no rótulo. Bom, não dá spoiler. Não dá mais spoiler não, para o pessoal ficar esperando aí o próximo episódio. Fábio, muito obrigado. Fique bem. Valeu. A gente se encontra daqui a pouco no próximo episódio. Abração, Fábio. Tchau, pessoal. Tchau.